Da barriga ao caderno. Como a história emocional pré-natal molda a aprendizagem? Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Béldia Cagnoni, mestre em educação, neuropsicopedagoga em saúde mental, educação inclusiva e clínica. Também sou mentora e formadora de terapeutas e de professores. Atuo ainda como terapeuta em neurocognição sistêmica e sou professora há 41 anos. Uma boa jornada, já passei aí por todas as etapas de professora de creche a professora universitária. E é um prazer estar aqui com vocês, trazendo as reflexões sobre aprendizagem. E eu começo trazendo uma afirmativa que faz muitos anos que eu venho estudando e que isso me incomoda muito, que é a aprendizagem do nosso aluno. E eu digo a vocês que nenhuma dificuldade de aprendizagem começa no caderno. Ela começa antes mesmo, lá do primeiro choro, no campo emocional vivido lá na barriga da mamãe, no período gestacional. Quantas crianças você já viu com um potencial enorme, mas que parecem não conseguir aprender como poderiam? E se eu te dissesse que muitas vezes a dificuldade que aparece no caderno não começa no caderno, que ela pode começar antes da escola, não como culpa, muito menos como sentença, mas como uma base neuroemocional de segurança, em alerta, em tolerância ao erro. E aqui vem uma boa notícia para você e, ao mesmo tempo, eu te deixo um convite poderoso. A escola é um dos lugares mais fortes onde o cérebro pode reescrever experiências de ameaça até a segurança. Eu não estou aqui para culpar você, professor, muito menos para patologizar a nossa criança, o nosso aluno, nem investigar história familiar. Eu estou aqui para convidar você, educador, como parte da solução, ampliando uma pergunta muito simples. Talvez o que esteja bloqueando essa aprendizagem não esteja no método. Talvez esteja no estado do sistema nervoso enquanto a criança tenta aprender. Quantos aqui já sentiram que estavam ensinando, mas algo invisível travava a criança? Vejam, segurança pede conteúdo. Comportamento é uma comunicação do sistema nervoso. Eu vou contar uma história bem breve para vocês que ocorreu realmente. Não vou deixar o nome, até para em forma de ética mesmo e de proteção. Vamos pensar em uma criança que era muito inteligente, daquelas que entendem rápido, que fazem boas perguntas, que têm curiosidade no olhar. Na escola, nós tínhamos professores comprometidos. Planejavam aulas, adaptavam estratégias, buscavam metodologias, acreditavam nessa criança. E em casa, a família era presente, acompanhava suas tarefas, participava das reuniões escolares, queria ajudar muito. Mesmo assim, na prova, a mão dessa criança tremia. Na leitura, o olhar se perdia. E diante do erro, vinha o choro, vinha o bloqueio. A atenção ia sem aviso. Não era falta de capacidade, não era desinteresse, não era ausência de apoio. O método estava certo, a intenção era correta, o esforço era real. Mas mesmo assim, algo invisível seguia impedindo o avanço dessa criança. E aí, uma pessoa teve uma coragem muito grande de mudar a pergunta. Em vez de o que ainda falta ensinar, começou a fazer a seguinte pergunta: em que estado esse cérebro está tentando aprender? Surgiu o entendimento que transformou tudo. O problema não estava no método, o problema estava no estado. A criança não precisava de um conserto, ela precisava de segurança. Então, o professor não mudou o conteúdo, mas ele mudou a forma de estar. Trabalhou mais com previsibilidade, voz segura, vínculo antes da exigência.
erro sem exposição. E quando o cérebro sentiu que aprender era seguro, a aprendizagem finalmente aconteceu. Há crianças que não precisam de mais conteúdo, mas elas precisam que a escola não repita, sem perceber a mesma sensação de ameaça que o corpo já conhece. E esse é o maior ponto de uma virada, de uma grande virada, de uma prática docente inclusiva. Existe uma crença bem antiga, mas que ainda é presente no setor escolar, que é a seguinte: a aprendizagem começa quando a criança entra na escola. E essa crença, ela vai sustentar uma visão tradicional onde aprender começa na alfabetização formal. A dificuldade é relacionada à falta de método, de atenção, de esforço. E qual a consequência pedagógica? O professor até muda a estratégia, mas o bloqueio continua. E eu trago aqui para vocês uma nova verdade científica, onde a neurociência nos conta hoje que, sim, a aprendizagem formal começa na escola, mas a base neuroemocional que sustenta a aprendizagem, como segurança, alerta, tolerância ao erro, começa muito antes, vem desde o período pré-natal. E isso não é metáfora, é neurobiologia do desenvolvimento. E não determina o destino da criança. É um ponto de partida, apenas um ponto de partida, não destino. A educação é um fator de proteção poderoso. Ela pode reorganizar experiências e ampliar possibilidades. O cérebro de um bebê fetal, né, ele ainda é um feto, ele nem é um bebê. Então, o cérebro fetal, ele não é passivo. Mesmo antes do nascimento, esse cérebro fetal recebe sinais do ambiente materno, inclusive sinais fisiológicos do estresse, aprende padrões de segurança, de alerta, organiza respostas de aproximação ou de defesa. O bebê, por exemplo, ele pode registrar níveis elevados de estresse, como o cortisol materno, estado emocional predominante, contextos de medo, de rejeição, ambivalência, sensação de acolhimento, sensações de ameaças. Esses registros não viram lembranças conscientes, eles viram padrões neuroemocionais, que é um modo de o corpo se preparar para o mundo. O que o cérebro aprende antes de nascer? Vamos lá. Antes de letras, números, o cérebro aprende perguntas de segurança. O mundo é seguro ou é perigoso? Eu sou bem-vindo ou eu preciso me defender? Errar é permitido ou ameaça o meu pertencimento? Esse aprendizado inicial vai influenciar a atenção, a persistência, a relação com o erro, a capacidade de permanecer numa tarefa, a disponibilidade para aprender. A criança não reage só ao conteúdo, mas ela reage ao que o conteúdo desperta no seu corpo. Vamos lá, olhar para a neurociência. O sistema emocional organiza a experiência antes do pensamento reflexivo. Sem segurança, o cérebro prioriza sobrevivência. O aprendizado complexo vai exigir regulação emocional mínima. Aprender não é apenas um ato cognitivo, mas é um ato neuroemocional. Antes de aprender letras, o cérebro aprende se o mundo é seguro. E não existe aprendizagem sem sensação de segurança. Não existe. Eu vou trazer para vocês algumas emoções que organizam, algumas emoções que desorganizam a aprendizagem. Nós vamos ter, na prática escolar, um significado muito importante sobre essas emoções, porque um cérebro emocionalmente regulado aprende. Um cérebro em estado de alerta bloqueia. E um cérebro em defesa resiste. Por isso, mais explicação nem sempre ajuda. Mais cobrança costuma piorar.
Mais vínculo frequentemente destrava. E aprender não é apenas um ato cognitivo, mas é um ato neuroemocional. A segurança precede o conteúdo. Então, antes de ensinar, o cérebro desse aluno, ele precisa sentir segurança. O corpo precisa sair do modo de sobrevivência. E o vínculo precisa estar estabelecido. Principalmente considerando a educação inclusiva, isso é decisivo, porque muitas crianças chegam à escola já em estado de alerta, e não por incapacidade, mas por história emocional. Quando o conteúdo vem antes da segurança, a aprendizagem não se sustenta. E quantas vezes você já tentou mudar o método? Quando talvez o que precisava mudar era o clima emocional da sala. Quantas dificuldades escolares não são falhas pedagógicas, mas são histórias neuroemocionais pedindo regulação. Nós temos aqui uma ponte, um mapa invisível entre barriga, cérebro e caderno. Como eu disse, até a aprendizagem não começa na tarefa, começa no sistema nervoso. E quando a escola encontra uma criança, ela encontra também não só essa criança, mas ela vai encontrar um sistema nervoso. E esse sistema já vem treinado pela própria emoção primária que essa criança construiu. Vamos lá na barriga, entender como que acontece essa aprendizagem. Porque eu disse que o bebê, certo? O feto aprende antes de nascer, mesmo sem palavras. Porque durante a gestação, o bebê não entende frases, ele entende estados. Ele vai registrando esses climas emocionais. E disso nasce um conjunto de perguntas inconscientes que viram programas. Eu sou bem-vindo, que leva ao sentido de pertencimento. Eu sou um peso, que leva ao sentido de merecimento. Eu preciso me adaptar para sobreviver, que leva a um estado de hipercontrole, hipervigilância. Ele também vai registrar o ritmo emocional, constante tensão, constância tranquila. Ele vai registrar estados de estresse e tranquilidade, sensação de acolhimento ou de ameaça. Isso não vira memória de história, são memórias de corpo, um padrão de funcionamento. E esses registros não são lembranças conscientes, são memórias emocionais. Isso vai aparecer nas funções escolares, muito antes do conteúdo escolar. Porque essas memórias vão influenciar a atenção ligada à segurança, a persistência exige um corpo estável, a relação com o erro, porque o erro como ameaça, ou a criança vai entender que o erro também é um processo de aprendizado. Vai se relacionar com o medo de avaliação, porque a avaliação para um corpo, para um sistema cerebral desregulado, pode significar um risco. A capacidade de permanecer. Eu consigo permanecer, eu consigo tolerar desconforto. Portanto, essa atenção, ela não é só disciplina, ela é um estado do sistema nervoso. E saindo da barriga, nós vamos voltar aqui para o cérebro. Como o clima vira um circuito. As respostas emocionais prévias vão moldar 3 áreas-chave. Primeiro, a amígdala cerebral, que é relacionada ao alarme, ao medo. É a amígdala que vai decidir se é seguro aprender. Se ela está hiperativada, ela está em estado de alerta. Então, não tem aprendizagem aqui. O hipocampo, que é relacionado à memória, onde ele vai organizar as lembranças e sequências, base da leitura, base da escrita. E o tronco cerebral, que está relacionado à sobrevivência, que ele vai criar hipervigilância, fuga, congelamento. Vamos lá. Buscando uma leitura inclusiva, nós vamos ter a seguinte informação. A criança não chega em branco à escola. Ela chega com um estilo de neurocepção. O corpo dela lê
segurança ou ameaça antes mesmo da própria mente. E neurocepção significa um corpo decidindo se um ambiente é seguro sem pedir permissão ao pensamento. Portanto, a criança não chega em branco à escola. Ela traz esse sistema nervoso organizado ou, às vezes, desorganizado. Vindo para o caderno, o que o professor vê? E o que isso realmente pode ser? O que aparece como dificuldade, muitas vezes que aparece como dificuldade, pode ser, na verdade, proteção. Dificuldade de concentração. Pode ser um cérebro em alerta, varrendo o risco. Ansiedade na prova pode estar dizendo para a gente que uma avaliação ativa naquele aluno uma ameaça, não um conteúdo. Um bloqueio para escrever. Gente, escrever expõe. Será que expor dá medo para esse aluno? O medo de errar ativa vergonha, ativa ameaça. Como que ele lida com isso fora da escola? E a sabotagem da própria inteligência, onde a gente percebe que o aluno é inteligente, mas ele vai evitar frustração, ele vai evitar perder amor, porque ele não pode errar. A criança não resiste à aprendizagem, mas ela resiste ao o que a aprendizagem vai ativar dentro dela. Eu trago algumas reflexões para vocês olharem, trazer para o coração e levar para a prática. Em vez de perguntar por que esse aluno não aprende, e se nós perguntássemos qual é o gatilho oculto dele não aprender? Seria o erro, exposição, pressa, avaliação, comparação? Qual a resposta do corpo? É uma luta que está deixando esse aluno irritado, que ele enfrenta, que ele provoca, que ele me dá problema de disciplina? É fuga? Então ele desconversa, ele evita, ele quer ir ao banheiro, ele quer ir tomar água? Um congelamento, onde o aluno trava, fica mudo e diz para você, eu não consigo. Será que ele entra em colapso? Chora, desiste, apaga? Uma outra questão, qual é o ajuste inclusivo imediato nesse momento? A previsibilidade, uma voz mais baixa, tarefas em microetapas, reduzir a exposição pública, feedback de processo não de valor, 1 minuto de vínculo antes da exigência. Eu não ensino apenas conteúdo. Eu ensino segurança para aprender. Quando eu digo barriga, cérebro, caderno, eu estou dizendo que a escola encontra um sistema nervoso já treinado, ou para segurança, ou para defesa. E quando aprender ativa a ameaça, a criança parece desatenta, resistente, bloqueada. Mas por dentro ela está se protegendo. E o nosso trabalho não é só ensinar, é fazer o cérebro sentir que aprender é seguro. Eu vou trazer para vocês 3 casos, onde nós vamos trazer o que esse sistema dessa criança carrega. 3 casos de gravidez, de alunos que tiveram dores no momento da sua gestação, para vocês entenderem, para exemplificar mesmo a minha fala. O caso 1 que eu estou trazendo para vocês vem de um aluno que passou por uma gravidez onde a mamãe teve muito medo. Qual é o sintoma dele? Errar parece perigoso. Então, durante a gestação, a mãe viveu uma ameaça real de perda. O corpo materno permaneceu num estado de alerta constante, num medo intenso, numa insegurança sobre a continuidade da gestação. E o bebê, ainda no útero, não compreende a situação racional, mas ele registra o estado emocional. Ei, algo pode dar errado a qualquer momento. E esse registro
se transforma em uma memória emocional de sobrevivência. Essa história, esse fato, como é que isso vai aparecer lá na escola? Nós vamos ter uma criança extremamente inteligente, mas com um alto nível de exigência consigo mesma. Sabe aquela criança, aquele aluno que é perfeccionista, mas de forma excessiva? Tem muito medo intenso de errar. Muitas vezes se trava na escrita, especialmente quando precisa produzir algo próprio. E sistemicamente, e também dentro da neuroeducação, nós vamos fazer a seguinte história para nós entendermos essa criança. Para essa criança, errar ativa o mesmo alarme primário que ela viveu durante a gestação dela. Errar pode ter consequências graves. E o bloqueio não é cognitivo, é protetivo. A escrita trava porque expõe. Expor-se para esse sistema nervoso é arriscado. E quanto mais o professor cobra desempenho, mais o cérebro desse aluno vai entrar em defesa. Um segundo caso, onde a mãe teve uma gravidez rejeitada ou um caso de ambivalência. Para essa criança, ela vive num mundo que parece não chamar, ou que não parece chamá-la. Ou seja, durante a gestação, houve ambivalência emocional. Esse aluno vem de uma gravidez que não foi plenamente desejada, não foi vivida com sentimentos de acolhimento. Muito pelo contrário, ela foi vivida com sentimentos contraditórios. Teve medo, teve rejeição, teve culpa, teve negação. O bebê registra, então, em nível corporal, uma mensagem silenciosa. Talvez eu não seja necessário. E vai gerar luta, mas, ao mesmo tempo, não gera uma luta que o leva para frente. Vamos dizer, isso não vai gerar nem luta, nem um medo explícito. Não vai para frente. É como se ele fosse ali e ligasse o botãozinho do desligamento. Ele se desliga. Como que isso vai aparecer na escola? Nós vamos ter um aluno aparentemente calmo demais. Só que ele demonstra pouca iniciativa, desmotivação, falta de engajamento. Respostas do tipo, tanto faz, não sei, tanto me importa, você escolhe. Porque, com todos esses registros que ele trouxe, ele ligou, ele gerou esse desligamento. Sistemicamente, e buscando também artefatos da neurociência, nós vamos entender que esse aluno não é preguiçoso. É um cérebro que aprendeu cedo que não ocupar espaço é mais seguro. Então, ele tem esse desligamento. É uma estratégia de adaptação. Ele não pede, ele não deseja. Para que esperar muito? Ele não espera muito. Dê para ele mesmo. Essa criança não precisa de mais cobrança. Essa criança precisa sentir que ela importa. A presença dela importa. E o terceiro exemplo, terceiro caso que eu estou trazendo para vocês, que é comum também acontecer, é uma gravidez em luto, que viveu esse conflito da dor, da finitude. Nós vamos perceber que essas crianças têm um corpinho que nunca relaxa. Durante a gestação, a mãe viveu o luto, conflito intenso, instabilidade emocional prolongada. O ambiente emocional era imprevisível. O bebê registra essa imprevisibilidade como uma ameaça constante. Eu preciso estar sempre atento. O sistema nervoso se organiza em hipervigilância. Como que esse fato, esses registros aparecem na escola? Sabe aquela criança agitada, inquieta,
que tem dificuldade de permanecer sentada, tem dificuldade de concluir tarefas, apresenta uma atenção fragmentada, uma sensibilidade excessiva a estímulos? Pois é. Ela pode ter, por exemplo, essa história na sua gestação. Buscando a leitura neurosistêmica, nós vamos entender que esse corpo não relaxa porque aprendeu que relaxar é perigoso. A disciplina não é indisciplina, é sobrevivência. E o cérebro está ocupado demais monitorando o ambiente para aprender com profundidade. Então, antes de pedir foco para uma criança, para um aluno com esse comportamento, é preciso oferecer estabilidade. E a escola costuma enxergar o comportamento. Mas por trás do comportamento existe um sistema nervoso tentando se proteger. Nenhuma dessas crianças escolheu reagir assim. Nenhuma dessas crianças quer dar trabalho. E muito menos precisa ser rotulada. Elas precisam que o adulto leia além do visível. E quando o professor muda o olhar, a criança não mais precisa se defender para aprender. O corpo da criança tenta proteger a história que a mente ainda não lembra. Eu trouxe para vocês terem uma visão, um quadro prático. O que podemos fazer e o que ajuda de verdade vai interferir para que esse aluno ande para frente. Um princípio muito importante para mim é nós entendermos que quando nós, professores, numa postura adulta, muda a resposta, o cérebro da criança muda a reação. Então, vamos lá, vamos voltar lá naquela gravidez com medo, onde nós temos uma criança perfeccionista, com medo de errar, que está sempre travando na escrita. O que nós não podemos fazer de jeito nenhum? Pressionar essa criança por rapidez. Vai logo, é fácil. Corrigir em excesso. Expor o erro em público. Usar comparações. Olha aí como que o seu colega fez. Associar valor pessoal ao desempenho. Mas como podemos ajudar esse aluno? Validando o processo. Você está tentando, isso importa. Dividir tarefas em microetapas. Autorizar o erro como parte do aprender. Permitir rascunhos, versões. Oferecer feedback focado no caminho e não no resultado. Essa criança aprende quando o erro deixa de ser perigoso. Vamos lá para o segundo caso, onde o aluno vem de uma gravidez que foi rejeitada, ambivalente. Nós vamos ter uma criança desmotivada, desligada, que parece não se importar. Ela mesma não tem valor. O que o professor não pode fazer de jeito nenhum? Aumentar a cobrança, achando que vai acordar. Criança, não acorda. Rotular como preguiça, como falta de interesse. Ignorar por parecer quieta demais, fazer sermões longos, forçar engajamento público, isso não ajuda. Mas o que ajuda? Quais são as ajudas verdadeiras? Criar pequenos convites à participação sem exposição, valorizar qualquer iniciativa, por menor que seja, chamar esse aluno pelo nome com constância, oferecer escolhas simples. Prefere começar por aqui ou por ali? Mostrar que a presença dela faz diferença ali na aula. E antes de pedir interesse, essa criança precisa sentir que ela importa. O terceiro caso, a gravidez em luto, que vamos ter uma criança agitada, hiperalerta, com dificuldade de permanecer sentada. O que não podemos fazer? Quais os cuidados que temos que ter? Exigir silêncio prolongado, interpretar a agitação como indisciplina, mudar regras o tempo todo, criar ambiente imprevisível, aumentar punições. Quais seriam as boas ajudas? Manter rotinas claras e previsíveis, avisar transições com antecedência,
oferecer pausas curtas, estruturadas, ajustar o ambiente, menos estímulo, usar voz calma, constante. Essa criança só foca quando o ambiente deixa de ser ameaça. Resumidamente, em síntese, a criança vê o travamento, porque faz uma leitura de medo do erro. E o ajuste inclusivo, seria uma segurança emocional. A criança que apresenta um desligamento vem da falta de pertencimento. Um ajuste seria gerar um vínculo com essa criança, com esse aluno. A criança agitada, a leitura é que ela vem de uma hipervigilância. O ajuste seria o trabalho previsível. Educação inclusiva não é tratar todos iguais, mas é responder diferente ao que cada sistema nervoso precisa aprender. Quando o comportamento é um pedido de segurança, e o comportamento é um ponto muito interessante, porque na escola nós não lidamos apenas com comportamento, nós lidamos com cérebros tentando se proteger. E o que nós, enquanto professores, vemos? E muitas vezes interpretamos equivocadamente. Numa rotina escolar, nós vamos ter padrões recorrentes. Aquela criança que desiste fácil, a que se sabota na prova, a que evita escrever, aquela hiperalerta, ou, ao contrário, totalmente desconectada. Borboleteia. Esses comportamentos geram a seguinte leitura: ela pode, gente, ela consegue, mas ela não quer. E quando o cérebro está em defesa, não aprende, apenas sobrevive. Isso significa que a energia cerebral está voltada para detectar ameaça. O córtex, relacionado à aprendizagem, perde a prioridade. O corpo reage antes do pensamento. Vejam, não é preguiça, não é desinteresse, não é má vontade. É apenas um cérebro em modo de proteção. Rapidinho para vocês guardarem na alma e, se quiserem copiar, colocar aí no bolso para vocês levarem. 3 erros e 3 viradas. Vamos começar pelos erros comuns. Que a gente faz, eu já coloquei alguns, mas eu estou trazendo mais esses, e a gente faz esses erros com boa intenção. Corrigir comportamento sem regular o estado. Aumentar a cobrança para motivar o aluno. Expor o erro para ensinar. 3 viradas inclusivas. Primeiro de tudo, regular, depois ensinar. Vínculo, depois exigência. Processo, depois performance. Pais, professores e até terapeutas, porque eu supervisiono, trabalhos com terapeutas também. Eles também erram em alguns casos, mesmo com boa intenção. E o erro mais comum é esse que eu estou falando para vocês. Eles tentam corrigir o comportamento sem acessar o estado emocional. Eles tentam exigir um desempenho cognitivo de um cérebro que está rígido, em alerta. Gente, isso vai gerar muito mais bloqueio, resistência, frustração, tanto da criança quanto do adulto. Existem algumas frases que eu trouxe como exemplo, que elas vão bloquear a aprendizagem, mas eu trouxe algumas que vão liberar também. Essas frases são ditas na sala de aula. Não significa que elas são erradas por maldade, mas porque ignoram o estado do sistema nervoso do aluno. Quais são essas frases? Vamos lá, vem comigo. Você é inteligente, mas é preguiçoso. O que o cérebro do aluno vai entender? Meu valor está em risco. Isso vai ativar a vergonha, defesa, autossabotagem. Piora a situação. Uma outra frase. Se concentrar é só querer. O que o cérebro do aluno vai entender? Tem algo errado comigo.
Isso, quando nós falamos essa frase, nós estamos ignorando o estado emocional, hipervigilância, a gente vai ativar a hipervigilância, a ansiedade nesse aluno. Uma outra frase que é muito comum, preste atenção. O que o cérebro entende desse aluno? Eu estou fazendo errado. Qual que é o resultado? Aumenta essa disponibilidade de alerta. E que se aumenta a alerta, diminui ainda mais a atenção. Uma outra frase. Você já deveria saber isso. O que o cérebro entende? Nossa, eu sou inadequado. Isso ativa ainda mais o medo de errar e o bloqueio cognitivo. Mais uma frase para a gente fechar? Se continuar assim, não vai aprender. O que o cérebro está entendendo? Eu vou falhar. O que está reforçando aqui? Desistência, evitação, colapso. Nenhuma dessas frases ensina o cérebro a regular. Mas vamos trazer frases substitutas que a gente pode trazer com uma nova linguagem para a sala de aula? Quais são as frases? Eu trouxe algumas de exemplo. Vamos fazer junto esse começo? E isso parece difícil agora. Vamos retomar passo a passo? Tenta só mais um pouco. Eu fico aqui, estou aqui do teu lado. Vamos achar um outro jeito que funcione? Vejam, a linguagem do adulto organiza o cérebro da criança. E quando o professor aprende a ler o sistema nervoso, ele deixa de corrigir comportamento e passa a construir aprendizagem. O que realmente ajuda o nosso aluno em sala de aula? Intervenções simples, mas profundas, que leva à segurança relacional. É ter uma voz previsível, presença consistente, um ambiente emocional estável. Segurança não é afeto exagerado, é previsibilidade emocional. O que ajuda na construção do vínculo antes do conteúdo? O olhar, chamar o aluno pelo nome, pequenos reconhecimentos e celebrar, mesmo que sejam pequenas vitórias. Um cérebro só se engaja quando ele se sente visto. A leitura emocional antes da intervenção pedagógica deve trazer algumas perguntas internas para nós, professores. Essa criança está em medo, em fuga, em colapso? O que o corpo dela está tentando evitar? Professores, quando a leitura muda, a estratégia muda. Então, nós vamos pensar desistência. Na leitura antiga, eu falava de falta de esforço. Na leitura inclusiva, eu falo que é uma proteção contra a frustração. A autossabotagem do aluno, na leitura antiga, eu falava que era desleixo. Agora, na leitura inclusiva, eu falo que é um medo de errar. Evita escrever, na leitura antiga, eu falava que ele é um preguiçoso. Nessa nova leitura inclusiva, eu falo que é uma exposição emocional. Na agitação, na leitura antiga, eu chamava de indisciplina. No olhar, inclusive, eu falo que ele está em hipervigilância. Naquela desconexão do meu aluno, na leitura antiga, eu falava que era desinteresse. Hoje, a neurociência, o olhar inclusivo, me fala que é um desligamento protetor. O comportamento que mais incomoda o adulto é muitas vezes o que mais revela um cérebro pedindo segurança. Vou apresentar rapidinho para vocês, eu estou trazendo muitas partes práticas aqui, eu gosto muito de trazer o prático, de mostrar como fazer diferente. Então, como ler o cérebro antes de corrigir o comportamento? Atenção, não se intervém no comportamento sem antes identificar o sistema, o estado do sistema nervoso. Passo 1 para você, pare. Micropausas internas do professor para o professor são fundamentais. Professor, antes de falar qualquer coisa, faça uma pausa silenciosa de 3 segundos. E aí, faça a seguinte pergunta para você.
Essa criança está em aprendizagem ou está no estado de proteção? Essa pausa impede que você reaja automaticamente e regula o campo emocional da sala. Passo 2, observe o corpo do aluno, não o rótulo que ele está trazendo. Observe sinais corporais, não o comportamento isolado. Por exemplo, esse aluno está travado, a leitura neuroemocional é que ele está em congelamento. Esse aluno está agitado, está numa agitação total, a leitura emocional é que ele está em hipervigilância. Esse aluno sempre desiste, a leitura neuroemocional é que ele está evitando, ele vive num processo de evitação. Esse aluno tem um silêncio excessivo, a leitura emocional é que ele está assim desligado, ele vive num desligamento emocional. Esse aluno se auto-sabota o tempo todo, a leitura emocional que nos traz é que ele tem medo de errar. O corpo sempre fala antes do caderno. O passo 3 é nomeie, sem julgamento, abra mão de julgamento e críticas. Nós nomeamos o estado, sem corrigir, sem interpretar moralmente. Vejo que isso ficou difícil para você agora. Seu corpo parece inquieto. Acho que isso deu um nó por dentro. Por que funcionam essas frases? Por que são ajudas verdadeiras? Porque nomear emoções ativa áreas reguladoras do cérebro. E isso reduz o estado de defesa do nosso aluno. O passo 4. Ofereça segurança antes do conteúdo. Antes de insistir na tarefa, ajusta uma variável de segurança. Por exemplo, para reduzir a tarefa, faça microetapas, retire a exposição pública, trabalhe com previsibilidade. Vamos só tentar essa parte? Ofereça escolhas simples. Segurança não é tirar o desafio, mas é tornar o desafio possível. O passo 5, retome o conteúdo com vínculo. Somente depois da regulação é possível retomar a proposta, reforçar o processo e não o resultado, observar se o corpo volta a engajar. O corpo permanece, mesmo com dificuldade? Se o corpo está permanecendo, mesmo o aluno tendo dificuldades, isso é indicador de sucesso. Quando o cérebro está em defesa, ele não aprende, ele sobrevive. Certo? Então, vamos fugir desses erros comuns que nós fazemos. E vamos entrar aqui para ajudas verdadeiras. Nós não somos, como professores, nós não somos terapeutas. E muito menos vamos pesquisar histórias. Mas nós somos, sim, o arquiteto do ambiente emocional. Isso é muito importante. Nós, enquanto professores, nós não somos terapeutas, mas somos arquitetos do ambiente emocional. O professor não investiga trauma, o professor não interpreta a vida privada, mas o professor garante acessibilidade emocional do ambiente. Isso é competência pedagógica inclusiva. E o maior impacto do professor não está só no que ele ensina, mas no estado emocional que ele sustenta enquanto ele ensina. O professor não cura a história da criança, mas pode impedir que a escola vire mais um trauma. E pode ser um fator, sim, de proteção diária. O maior impacto do professor não está no que ele ensina, gente. Não está. Mas no que ele sustenta. Olha a nossa grandeza e a nossa responsabilidade. Nós garantimos acessibilidade emocional do ambiente. Nós não tratamos a criança, mas nós tratamos um ambiente onde a criança aprende. Nós, professores, eu digo sempre que nós emprestamos o sistema nervoso para o nosso aluno. Somos o sistema nervoso externo do nosso aluno, porque somos reguladores do campo.
E isso significa entender que o cérebro da criança responde ao clima, não só ao conteúdo. O corpo da criança lê o adulto antes de ler o caderno. A presença do educador organiza ou desorganiza o sistema nervoso coletivo. Educação inclusiva moderna não pergunta mais o que ensinar, mas traz a seguinte reflexão: como faço esse aluno aprender? Em que estado emocional nós estamos ensinando? O que o ambiente precisa oferecer para esse cérebro aprender? Como o educador, então, pode realmente trazer intervenções para a sala de aula? Já dei algumas dicas, vou repetir algumas e reforçar novas. Criando previsibilidades, com rotinas claras, início, meio e fim anunciados, transições avisadas, porque previsibilidade reduz alerta e libera atenção. Quantas vezes a dificuldade não é o conteúdo, mas a imprevisibilidade? Use uma voz segura, um tom estável, um ritmo mais lento, frases curtas, claras, porque a voz do professor é um regulador neurológico. E antes de ensinar matemática, o professor ensina a segurança pelo tom da voz. Nomeie emoções antes do conteúdo. Vejo que isso ficou difícil para você. Seu corpo parece inquieto hoje. Talvez isso tenha te dado um medo. Nomear emoções organiza o cérebro emocional. A criança não aprende enquanto sente que ninguém percebe o que ela sente. Uma outra dica. Priorize vínculo antes da exigência. Um olhar, um chamado pelo nome, um minuto de presença. Um vínculo abre o acesso ao córtex. Sem vínculo, a exigência vira ameaça. Mudamos a pergunta. O que o ambiente precisa oferecer para esse cérebro aprender? Não mais. Como eu faço para esse aluno aprender? Que técnica eu tenho que fazer? Que atividade eu tenho que fazer? Não. O que o ambiente precisa oferecer para esse cérebro aprender? Essa mudança tira o peso da criança e devolve ao adulto o lugar de liderança emocional. Antes, nós perguntávamos mesmo, como eu faço para esse aluno aprender? Que dica eu uso? A neurociência, a educação inclusiva, nos traz esse novo parecer. Como? O que é necessário? Qual ambiente eu posso criar para esse cérebro aprender? Gente, isso tira tanto peso da criança e devolve para nós, adultos, mesmo, o nosso lugar de líder emocional. Nós somos o sistema nervoso regulador externo dessa criança. Então, na visão antiga, eu corrigia comportamento. Hoje eu regulo o ambiente. Na visão antiga, eu cobrava atenção. Hoje eu crio segurança. Na visão antiga, eu exigia desempenho. Hoje eu sustento vínculo. Na visão antiga, eu explicava mais. Hoje, eu organizo o campo. Na visão antiga, eu controlava a sala. Hoje, o meu trabalho é conter emocionalmente. Nós não somos terapeutas e não vamos ser terapeutas em sala de aula, mas precisamos ser o adulto que o cérebro da criança reconhece como seguros. E quando o educador compreende o próprio papel regulador, a inclusão deixa de ser um discurso e ela vai se tornar uma experiência diária. O professor não cura a história da criança, mas pode impedir que a escola vire mais um trauma. E se antes de cobrar desempenho, a escola aprendesse a oferecer segurança? Quando o educador compreende a base neuroemocional da aprendizagem, algo muda, a criança deixa de ser um caso, e o comportamento deixa de ser problema, a dificuldade deixa de ser um rótulo, e passa a ser a linguagem do sistema nervoso.
Educar não é apenas ensinar conteúdos, é ensinar o cérebro da criança que aprender é seguro. Seguro para errar, seguro para tentar, seguro para existir. Quando o educador compreende a história emocional, desde a fase pré-natal, algo essencial muda. Porque a criança deixa de ser um caso, o comportamento deixa de ser um problema, a dificuldade deixa de ser um rótulo, um diagnóstico, e passa a ser uma linguagem do sistema nervoso. Quando mudamos o nosso olhar, nós mudamos também o destino pedagógico. Isso que eu estou trazendo para vocês é apenas um começo. Existe um caminho profundo de aprofundamento que ele começa quando o adulto também se reorganiza para sustentar segurança onde antes havia ameaça. Vejam, a educação do futuro não começa no caderno, mas começa na segurança que nós adultos oferecemos aos nossos alunos ao aprender. Que vocês possam trazer esse conhecimento como reflexão para expandir a prática pedagógica. Um grande abraço a todos vocês.